Meus amigos, como va? Alguém que descar? Tudo bem com vocês? Uma boa noite. Pessoal, dando sequência ao nosso estudo, nós estamos falando de método. A gente vai começar a falar hoje, de leve, sobre métodos da sociologia. Então, inicialmente, vamos definir o que é sociologia. Sociologia é a ciência dos fatos sociais ou estudo descritivo, comparativo e explicativo das realidades sociais. Então, o estudo da sociedade já tinha sido objeto de estudo de pensadores como Platão, Aristóteles, bem lá atrás, bem na antiguidade mesmo. E nos séculos 17, 18, uma série de pensadores contribuíram também para o desenvolvimento desses conceitos, como Locke. Eu estive no sul da França, lá o pessoal não comenta, não pronuncia como aqui. Aqui o pessoal pronuncia Montesquieu, né? E outros pensadores mais. Mas é principalmente com Augusto Comte que a sociologia tende a tornar-se uma ciência, ou seja, uma disciplina submetida a um método rigoroso e destinado a definir as leis que regem a vida em sociedade. Então, depois a gente vai fazer uma parte para falar sobre Comte, porque é interessante, é bom conhecer. Mas hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Émile Durkheim, porque ele foi bastante importante para a sociologia, fundamental, para ser bem exato. Então, a tendência ideológica dele, vamos começar a falar dessa forma, era voltada para o conservadorismo. Então, desse modo, podemos entender que o autor ele defendia os bons costumes sociais, a família tradicional. Em seus estudos, ele sempre focou na sociologia como uma ciência essencial para a compreensão dos fenômenos que ocorrem no campo social. Ele é colocado por vários estudiosos como funcionalista, que é definida como a contribuição que o acontecimento ou fenômeno oferece ao sistema, e aí, no caso, à sociedade. Então, é interessante porque nos primeiros estudos sociológicos, Durkheim comparou a função social a um organismo vivo. Então, ele criou 4 princípios fundamentais do sistema sociológico. São eles: primeiro, a sociologia é uma ciência que não depende das outras ciências humanas e sociais. Segundo, os fenômenos sociais são os formadores da realidade social. Terceiro, nos fenômenos sociais também estão as causas dos fatos sociais. E quarto, os fatos sociais formam uma realidade única e se encontram exteriorizados nos indivíduos. É importante falar isso, porque depois esta influência sociológica da moda, por exemplo, vai interferir também na arte marcial. É muito interessante a gente ter uma visão clara disso. Em nossos dias, com Durkheim, a sociologia se esforçou por modelar-se exatamente nas ciências experimentais e, por um desenvolvimento ainda não alcançado, absorver todas as ciências morais que só seriam, nesta concepção, partes ou elementos da sociologia, segundo como ele queria, ciência universal do homem. Então a gente vai falar sobre ele já fazendo uma crítica a essas ideias. Então, o objeto da sociologia é o fato social. Vocês vão encontrar isso aqui em vários locais. A dificuldade que encontra a sociologia consiste exatamente em definir o seu objeto. Afirma-se que é o fato social, mas essa noção não é clara. Alguns conceitos é importante que a gente tenha em mente. Então, para Durkheim, o trabalho
é um fato social presente em todos os tipos de sociedade. Ou seja, o trabalho é algo que se impõe a nós, indivíduos, independente da nossa vontade. A divisão social do trabalho, para ele, promove a coesão social e, por isso, deve ser preservada. E um outro conceito que ele coloca é a consciência coletiva. Então, nós temos, inicialmente, de afastar a definição que dá Durkheim do fato social, quando afirma que é aquele que se produz por uma consciência coletiva, exterior e superior às consciências individuais. Então, segundo vários pensadores, atuais inclusive, esta pretensa consciência coletiva não existe. É uma noção mítica e contraditória, pois todo conhecimento é necessariamente individual. Seria aqui para nós bem mais fácil de entender a ideia dele, mas numa sociedade sem desigualdades sociais, onde não há tanta divergência social, realmente essa consciência coletiva parece ganhar força. Mas no nosso caso aqui, principalmente, é uma coisa de doido. Então, já fazendo uma parte aqui, vou falar com vocês sobre coerção e coação, porque são termos que ele vai utilizar, é interessante entender. Distinguir bem. Coerção significa o poder legal que as autoridades têm em impor leis e obrigar ao seu cumprimento. E coação pode significar uma forma de violência física ou verbal que obriga uma pessoa a agir contra a sua vontade ou que a impede de agir. Então, agora vamos ver o conceito de coação em Durkheim, que também ensaiou definir o fato social por seu caráter essencial, que consistiria na coação que exerce sobre as consciências individuais. Então, dando um exemplo aí para facilitar, vamos pensar na moda. A moda seria um fato social enquanto força a pensar, sentir, agir de tal ou qual maneira. Mas não parece que a coação tenha um caráter de universalidade suficiente para definir o fato social. Há imposições explicadas pelas leis filosóficas e muitos fatos sociais não fazem aos indivíduos determinada imposição. A moda não domina todos. Existem inúmeras pessoas que são imunes a ela. A influência da sociedade sobre os indivíduos é um outro conceito que é interessante também falar um pouquinho. Parece que, para assegurar ao fato social uma especificidade suficiente, basta defini-lo como um fato, como eu disse, maneira de pensar, de sentir, de agir, que encontra na sociedade como tal a sua causa formal e sua causa final. Quando os indivíduos se encontram agrupados em sociedade, reunidos para a realização de fins comuns a todos, e não simplesmente justapostos ou reunidos acidentalmente, como, por exemplo, no metrô, no ônibus, ocorrem maneiras comuns de comportamento que não existiriam fora do agrupamento, com indivíduos isolados. Então, aqui, para entender bem o que ele quer colocar, sabe essas brigas de time de futebol, que é uma coisa bem comum para nós hoje? O cara, se estivesse sozinho, talvez não tomasse nenhuma atitude, mas tem um grupo ali, aquele grupo aparentemente é dominado por uma força de pensamento exterior a eles, todos eles agem de uma forma estranha. Para ter uma ideia, na faculdade, no Zambim, por exemplo, onde eu fiz educação física, quando você viaja no ônibus, você percebe isso no início. Pessoas bastante caladas, quietas, aí quando tem aquela agitação todinha com os iniciantes, né, com os neófitos, com os bichos, aí você percebe que depois de um certo tempo que o ônibus sai daqui durante o trajeto, algumas pessoas caladas, quietas, que não abrem a boca por nada, que você as conhece assim, dessa forma, elas se empolgam, dançam, pulam, gritam. É impressionante realmente isso. Eu acho que ele deve ter se baseado em alguma coisa assim.
Daí, os fenômenos assinalados por um caráter social que são produzidos por indivíduos que agem livremente, mas derivados da influência exercida pelo grupo social e sua finalidade própria sobre os indivíduos que o compõem. Dessa forma, Durkheim acreditava que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo. Então, para ele, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Nessa concepção, também chamada de funcionalista, como eu já disse, as consciências individuais são formadas pela sociedade. No pensamento dele, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois quando este nasce, tem que se adaptar às normas já criadas, como leis, costumes, línguas, etc. É a sociedade como coletividade que organiza, condiciona e controla as ações individuais. Então, ao trabalhar certos conceitos de liberdade, é muito interessante a gente parar para avaliar essas ideias que ele colocou. Então, vamos questionar. A sociologia é uma ciência distinta? Uma questão que se colocava já há muito tempo, e para muitos não se discute mais isso, claro. O fato social, da forma que acabamos de definir, pode dar origem a uma ciência distinta e autônoma. Isso tem sido negado e isso tem sido admitido. Tem sido negado dizendo-se que a sociologia se confunde com as outras ciências morais. E como é que tem sido admitido? Pretendendo-se mesmo, por vezes, fazer da sociologia a ciência moral universal. Segundo os pensadores mais atuais, como eu disse, eles entendem e encaram que essas duas asserções são errôneas. Primeiro, a sociologia não se confunde com as outras ciências morais. Tem se sustentado, por vezes, de um ponto de vista exatamente contrário de Durkheim, que os fatos sociais não poderiam ser objeto de uma ciência especial. Disse que as ciências particulares já distribuem entre si os diferentes fatos sociais. Nós temos a história, etnologia, linguística, geografia humana e várias outras. E nada resta para a sociologia a não ser o fato social puro, que é, evidentemente, um mito. Esta objeção não é desprovida de um certo fundamento. Destaca-se com razão que as ciências particulares têm também um aspecto social. Mas o erro aqui está em negligenciar o fato de que há lugar para uma ciência especial destinada a determinar as leis de coexistência dos grupos sociais, as leis de funcionamento destes grupos. Por exemplo, leis da imitação, do menor esforço, enfim, as leis de evolução das sociedades humanas. Então, outras ciências podem abordar esses problemas, mas não essencialmente enquanto que a sociologia se reservará, como objeto próprio, o estabelecimento dessas diversas leis, utilizando os dados e os resultados fornecidos pelas outras ciências. Da mesma maneira que a história utiliza os resultados de numerosas ciências auxiliares. Nós citamos isso recentemente. Então, a sociologia, no segundo momento aqui, vamos colocar que não é uma ciência universal. Porque se o fato social pode até dar origem a uma ciência distinta, não seria suficiente para constituir uma ciência universal como queria Durkheim. Todo fato humano não é um fato social. O indivíduo humano não está na sociedade como uma gota de água no mar. Há uma independência relativa, uma autonomia real, em razão da liberdade que ele possui. Então, podemos dizer diretamente que ele é uma pessoa. E o que é o conceito de pessoa? É um indivíduo considerado por si mesmo, criatura, ser humano, quem pertence à espécie humana, indivíduo a quem se atribuem deveres e direitos, é um aspecto jurídico. E o que é indivíduo? Qualquer ser concreto, conhecido por meio da experiência, que possui uma unidade de caracteres e forma um todo reconhecível. Então, ele é indivíduo.
Então, pessoal, depois eu vou fazer um resuminho para vocês. Quem foi Emile Durkheim? Sociólogo funcionalista. O funcionalismo acredita e afirma que a sociedade define o indivíduo. O todo é importante e define as partes. Toda forma de pensar, agir e sentir determina o comportamento dos indivíduos. É sempre geral e é coercitivo. Então, esse coercitivo é interessante, porque uma série de leis, de coisas não estão escritas. Mas se você para no seu carro e começa a limpar o nariz, se você está em algum local comendo de boca aberta, sabe umas coisas assim, você percebe que as pessoas começam a te observar, te ouvir. Isso não está escrito em nenhum local. Então, tem uma série de ideias que ele colocou que são criticadas, mas se você se imaginar num certo contexto, é interessante ver realmente o que é que ele estava pensando, a grandeza do pensamento. Na próxima aula, nós daremos sequência, porque tem vários detalhes aí que podem ser importantes para nós. Eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp para vocês um quadro frontal para facilitar a explicação. Eu gosto bastante quando você dá essa aula falando o que cada pensador, cada filósofo e sociólogo pensa, a forma de estar em sociedade, eu acho bem bacana. Então, vai ser muito gostoso quando a gente começar a comparar um com o outro e aplicar isso no nosso dia a dia hoje. Aí realmente vai ser muito bom. Por isso que é interessante ter uma ideia, mesmo que superficial, de cada um desses pensadores. Depois nós vamos trabalhar em cima de vários dogmas, de várias coisas que nós acreditamos e brigamos por elas, e a gente vai procurar a origem de algumas delas, porque tem coisa que dá a impressão que esse conhecimento está aí desde que a Terra é Terra. E aí a gente vai olhar, de repente, e descobre que é algo tão recente. E aí quando você pesquisa quem foi que falou isso, você fala, cara, sério? Não é possível, vamos pesquisar isso de novo para confirmar. É interessante, é gostoso demais. Meus amigos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Um grande abraço, um bom descanso. Oyasu Minasai. Vida longa e próspera, com muita saúde, paciência e perseverança. Ouço.